orgulho LGBTQIAPN+. E aí eu vou conversar com Flávia Albani, defensora pública, especialista em direito das minorias. Flávia, prazer estar aqui com você, muito obrigado pela gentileza. Começo perguntando o seguinte, Flávia, é um Dia Internacional do Orgulho. Quais os desafios que a gente, como país, precisa nessas políticas efetivas para essas minorias, para esses grupos que não são minorias, né? Essa expressão minorias é uma expressão que é importante que se tenha, no sentido de que se precisa uma atenção maior e uma defesa, mas a gente sabe que não estamos falando de minorias populacionais, a gente está falando de uma realidade brasileira, muitas pessoas ainda vítimas de violência, de preconceitos. Quais os desafios nesse país que precisa se livrar de preconceitos e de machismo, principalmente? Boa noite, Léo. Então, como você falou, a expressão minoria não é nem no sentido do quantitativo populacional, mas significa que é um grupo ainda que possui um histórico de exclusão social e violência muito grande, tá? O Brasil, de forma assustadora e preocupante, ele está no topo dos países do mundo que mais mata pessoas integrantes desse grupo. E essa violência, ela acontece nos diversos setores sociais, como, por exemplo, no trabalho, no acesso à saúde, né? Os nossos serviços de saúde não estão preparados para atender essas pessoas, e isso prejudica a integridade física dessas pessoas. No trabalho, essas pessoas sofrem muito preconceito, tendo a sua capacidade técnica questionada por conta da sua orientação sexual. Além dessas violências que a gente vê, como, por exemplo, casos de homicídios, né, gravíssimos, casos de lesões corporais. As pessoas não podem sair na rua com medo de apanhar, com medo de ser assassinado. Violências sexuais contra pessoas integrantes desse grupo, né? Já se usou uma expressão chamada de estupro corretivo, né? Olha o nível da barbárie, né? Estuprar mulheres que se relacionam com outras mulheres como forma de corrigir, entre aspas, essas mulheres. Então é uma violência muito grande, muito assustadora e muito preocupante. A gente ainda precisa avançar muito, tá? Já houve um avanço em termos de legislação, né? Desde 2019, a LGBTfobia é crime, equiparada aí ao crime de racismo, mas nós ainda precisamos avançar mais, porque essas violências acontecem e os números são assustadores aqui no Brasil. Muito bem, muito bem. Como é que você avalia, Flávia, a mudança de governo, a mudança né, sai Bolsonaro, entra Lula? Como você primeiro avalia a atual política do governo federal para essa população, para essa minoria? Olha, é uma política que avançou em alguns aspectos, né? A gente tem conquistado alguns avanços, como, por exemplo, aí, muito também por conta da própria atuação do Poder Judiciário, porque quem equiparou, quem disse que a LGBTfobia é crime foi o Poder Judiciário em 2019. Mas, por exemplo, o Poder Legislativo, nós ainda não temos um estatuto específico para esse grupo de pessoas voltado para as necessidades dessas pessoas, né? Como eu falei agora há pouco, como uma pessoa dessa chega nos serviços de saúde, como é que é o serviço de saúde para homens e mulheres trans, por exemplo? Então, avançamos. No atual governo, posso dizer que avançamos? Sim, mas ainda temos que avançar, né? Ainda há muito que ser feito, principalmente nas políticas de prevenção desse tipo de violência, né? Os nossos serviços públicos e privados, quais são os parâmetros que eles devem seguir para não cometerem violência institucional contra essas pessoas?
para, caso elas sejam violadas, elas possam contar com um acolhimento no momento em que elas procuram as autoridades públicas, seja numa delegacia, seja num hospital público, né? Os nossos profissionais estão preparados para não revitimizar essas pessoas. Então, essa questão do acolhimento, essa questão da prevenção, da conscientização, né? E outra coisa muito importante que você falou agora do governo, é sempre a gente ter o cuidado de combater as ideias equivocadas que ligam essas pessoas à imoralidade, à anormalidade e à perversidade. Infelizmente, nós ainda temos outros grupos de pessoas que fazem essa conexão aqui no nosso país, né? Como se essa situação tivesse ligado à perversidade, como se fosse um perigo, né, para os bons costumes. Então, a gente precisa combater essas ideias, né, que são as ideias equivocadas, obviamente. Flávia, a gente agradece aqui muito, Flávia Albani, defensora pública, a gentileza, a paciência com a gente também, principalmente aqui. Muito obrigado, viu, Flávia? Forte abraço para você. Muito obrigada, um abraço e com um país mais inclusivo para todos nós. Isso aí, é isso aí. Vamos nessa.